Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Chegou o dia em que o TSE começa a julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O que está na agenda de hoje e quanto tempo deve durar esse julgamento, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Pelo menos 3 sessões, viu, Megali? O próprio Tribunal Superior Eleitoral já reservou aí esse período, né, para análise do caso de Jair Bolsonaro, da inelegibilidade. A gente sabe que, fazendo paralelo com o caso Dilma Temer, que foi um julgamento igual, né, claro que com objetos aí diferentes, mas também pedia naquela oportunidade de cassação da chapa Dilma Temer, né? Naquela oportunidade, tivemos uma parada no julgamento por 2 meses para análise e também para conseguir mais provas, mais diligências do Ministério Público, e depois tivemos 4 sessões, né? Então é um julgamento que não vai ser rápido, ele vai ter um impacto grande, político, então apenas começa hoje, né? E começa com a leitura do relatório do relator do caso, né? E depois, Megali, temos os próximos passos ali, que é a abertura de espaço para manifestação da defesa, a defesa do presidente, do ex-presidente tem 15 minutos, né? A acusação também, o PDT apresenta a acusação e o Ministério Público Eleitoral, que está pedindo a inelegibilidade do presidente, né? E depois seguimos com os votos dos ministros. Tem que lembrar que tem 3 ministros que fazem parte do Supremo Tribunal Federal, né? Que é o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, o último a votar, a ministra Carmen Lúcia e também Nunes Marques. Sabe, Megali, conversando com alguns aliados do presidente, eles até apostam que o ministro Nunes Marques pode pedir vista, mas é algo de prerrogativa do ministro. Se isso acontecer, o julgamento aí sim atrasa e de uma forma significativa. 90 dias é o prazo, né? O ministro pode entregar antes, mas é algo que depende apenas do ministro. Há um esforço aqui do tribunal para que o processo ele seja encaminhado, né? Tanto que 3 sessões já foram aí colocadas para esse julgamento, né? E o presidente, o ex-presidente, ele começou aquela estratégia de se manifestar, de ir para cima, né? Ontem mesmo, no Senado Federal, acabou surpreendendo, falando sobre o caso, pedindo que o julgamento tenha os mesmos contornos ali do julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele toca num ponto que é um ponto jurídico. Naquela oportunidade de julgamento da ex-presidente, também do ex-presidente Michel Temer, o Tribunal Superior Eleitoral considerou que novas provas não poderiam ser usadas, né? Porque o ex-presidente está tocando nesse ponto, porque ele não quer que aquela chamada minuta do golpe seja analisada no caso dele, porque vem posteriormente aí ao início da ação, ou a apresentação da ação. Então é argumento técnico jurídico. Agora, Megali, aqui no meio político e até entre aliados do presidente, do ex-presidente, o clima ele é de pessimismo, né? O cenário ele não é bom para o ex-presidente, né? A gente vê nas manifestações aqui, até conversando com ministros dos tribunais superiores, mas ele vai ter todo espaço para se defender, né? A gente sabe que na política todos olham lá para frente, né? E até pessoas do espectro ou políticos do espectro de Jair Bolsonaro já estão pensando no cenário eventual sem o ex-presidente ali no jogo político, né? Até com apoios do ex-presidente. Mas de qualquer forma é um processo que apenas inicia hoje, vai ser longo, pelo menos 3 sessões, né? E um pedido de vista pode até não surpreender diante desse cenário, né? Então é importante a gente acompanhar a partir de hoje aí todas as nuances desse julgamento. Agora, a minuta do golpe, que circulava lá nos meios bolsonaristas, veja, ela é uma cereja nesse caso aí, nesse grande bolo, que ajuda a gente a entender, dentro desse caldo, quais eram as intenções do presidente, o apreço dele pelas regras do jogo democrático, mas ela não é um elemento essencial nesse julgamento, né, Orengo? O que está sendo discutido aqui é a questão do abuso do poder econômico em período eleitoral ao Bolsonaro se utilizar da estrutura do Estado brasileiro para fazer uma propaganda anti-Brasil e que o favoreceria nas eleições, colocando dúvidas sobre o sistema eleitoral no qual ele poderia, e foi, ser derrotado. A minuta do golpe não é um elemento essencial nesse caso. Então, a impressão que dá é que esse pedido da defesa poderia até ser atendido, porque esse documento é relativamente não, ele é completamente irrelevante nesse caso específico. Bolsonaro ainda será julgado
ainda é investigado, né? E a gente imagina que um dia pode ser julgado pela sua participação na confecção dessa tentativa mambembe de golpe do dia 8 de janeiro. Mas não é isso que está em discussão agora, né, Orengo? Realmente, o foco da discussão toda, do julgamento, é a reunião do ex-presidente com embaixadores, né? É ele convocar embaixadores, representantes de outras nações, para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, né? E na avaliação de ministros, há, inclusive, dúvidas que não correspondem à realidade. Isso vai ser colocado aqui no julgamento, né? Então, o foco é a reunião com embaixadores, né? Questões que chegaram depois, né? Essa é uma análise que os ministros vão ter que fazer, se vão ser levadas em consideração ou não, né? Esse ponto jurídico vai ser questionado pela defesa do ex-presidente, né? Então, tudo isso vai aqui para o julgamento, né? Agora, Megali, a gente pode esperar aí uma longa sessão, né? E com todo o direito de defesa do ex-presidente, né? Ele hoje vai estar no Rio Grande do Sul e é uma estratégia que é vista até por aliados, né? Como uma estratégia que é perigosa de, em meio ao julgamento, virar público, ficar falando, né, ficar regimentando ali militantes, demonstrar força política, né, de alguma forma tentar influenciar ali o julgamento, né. A gente sabe que tribunais superiores não são muito suscetíveis a esse tipo de pressão, e é uma estratégia que é arriscada, né, pode até pesar contra o ex-presidente. De qualquer forma, é uma avaliação política que foi feita e o ex-presidente decidiu partir para cima, né? É realmente se colocar no jogo, estava quieto nos últimos dias, em silêncio, e agora deve se manifestar, inclusive, em manifestações com essa viagem no Rio Grande do Sul. Bom, eu falei aqui de um eventual abuso de poder econômico por parte de Bolsonaro. Até cabe, porque tudo isso custa dinheiro, né? Essa estrutura toda, TV Brasil, que foi lá e colocou no ar essa reunião com embaixadores, mas o mais preciso seria dizer o abuso de poder político. É isso que está em jogo. Orengo, beijo para você, até amanhã. Até amanhã, valeu, um abraço. Valeu, até.